Viver Mais no Ar, hoje a alegria de tomar aqui um café e conversar com o Dr. Jefferson Paz de Andrade, especialista em obesidade, o terror de muitas pessoas. Vamos tomar aqui um café. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, Dr. Jefferson. Eu que agradeço aqui ao convite. Uma alegria ter o senhor aqui. Obrigado. E um brinde à vida, né? Com muita saúde, autonomia, né, doutor Jefferson? Com certeza. E buscando uma vida saudável, né? E magra, né? Magra, doutor Jefferson. Por que magra? Uma vida não pode ser saudável sem ser magra? Não. Não? Não. É o seguinte, a obesidade... existe hoje, inclusive, foi interessante você puxar esse tema aí, porque existe essa discussão, né? Mas a obesidade, hoje, ela é dividida em obesidade clínica, com a doença manifesta, né? E os pacientes que têm obesidade, mas não têm doença. Mas mesmo as pessoas que não têm doença, tipo uma esteatose hepática, por exemplo... O que é esteatose hepática? Gordura no fígado. Sim. Ou seja, mesmo o paciente que é só obeso, mas que ele ainda não manifestou ainda comorbidades, ou seja, consequências dessa doença, ele já tem um risco maior. Já tem um risco maior de ter problemas cardíacos, dele ter, por exemplo, um infarto, dele ter um AVC, né? Então, a obesidade, ela é um fator de risco para as principais doenças. Então, por exemplo, de que as pessoas morrem hoje em dia? As pessoas morrem de doenças cardiovasculares, principalmente de câncer, né? E a obesidade, ela aumenta o risco dessas doenças, né? Então, por isso que tratar a obesidade é tão importante, porque não é uma questão estética, é uma questão de saúde. De saúde. E quando a obesidade ela é hereditária, genética, doutor Jefferson, tem como controlar, como cuidar, sim, administrar claro, essa obesidade? Sim, na verdade, a obesidade, como a gente conhece, que em 99% dos casos, a obesidade, ela não é uma obesidade genética do ponto de vista que a gente chama monogenética, né? Aquela obesidade que nasceu, algumas crianças elas já nascem com problemas genéticos para serem obesas, né? Isso aí é uma exceção. A grande maioria das pessoas, ela tem obesidade, ela tem algo genético que a gente chama poligênico, mas ela não é a causa, a genética não é a causa principal, né? Na verdade, a gente entende a obesidade como múltiplas causas. A obesidade é uma doença complexa em que ela tem o quê? Ela tem uma parte, digamos, genética, mas só a genética não define, tá certo? Ela tem uma parte ambiental, ou seja, depende de onde você está. Se você está num ambiente, por exemplo, que todo mundo come muito doce, que todo mundo come muita comida ultraprocessada, né? Que hoje um dos grandes problemas são as comidas são muito densas, né? Elas têm muito carboidrato, né? É diferente, por exemplo, você comer uma fruta, ela tem muita fibra, ela tem muita água. Mas quando você come aqui, por exemplo, um pedaço de pizza, então ela tem muita densidade calórica ali, né? Então, a obesidade, ela tem várias causas, como eu estou falando. Há a questão dessa causa que é ambiental, né? E também tem as causas psicológicas, sociais, culturais, enfim. A gente sabe que a obesidade, ela não é uma coisa só, elas são múltiplos fatores. Inclusive, até a microbiota intestinal, ou seja, o tipo de bactéria que está no seu intestino, ele tem a ver com a obesidade. O que é considerado uma pessoa obesa? A partir de que quantidade de quilos você é considerado obeso? Porque às vezes a gente diz assim, não, mas a pessoa diz, você é forte, mas você é alta, está engordando, mas você é alta. Exato. Tem muito isso, né? Quando é que uma pessoa é considerada obesa? A pessoa é considerada obesa quando ela tem um IMC acima de 30. Então, o que é o IMC? Para você calcular o IMC, você calcula o peso e você divide pela altura ao quadrado. Então, você pega a sua altura. Vamos supor que a pessoa tem 1,50 m. Então, 15 vezes 15 dá 225, dá 2,25. Então, você pega o peso da pessoa, suponhamos que ela pese 80 quilos. Então, ela vai dividir 80 por 2,25. E aí vai dar o IMC. Dá 40. Daria mais de 40 aí. Então, nesse caso, essa pessoa estaria obesa. Estaria obesa. Sim. E a obesidade ainda é dividida em classes, né? Então, Sim. assim, quanto maior a classe, maior o risco da pessoa ter doenças associadas, que a gente chama de comorbidades, essas consequências da obesidade, Diabetes. né? Diabetes, quais são as causas relacionadas à obesidade, né? Diabetes, as principais, hipertensão, o aumento do colesterol, triglicerídeos, a doença hepática, né?
gordurosa, que a gente chama de esteatose, né, que é a gordura no fígado, que algumas pessoas acham que é uma coisa simples, mas a gente sabe hoje que não é, porque quando a pessoa tem gordura no fígado, já é um sinal que ela tem uma resistência à insulina. Ou seja, ela já tem um risco maior de desenvolver as doenças cardiovasculares. Certo. Então, todas essas comorbidades, elas estão relacionadas à obesidade. Doutor Jefferson, a saída, a única alternativa para a obesidade é a cirurgia bariátrica? Não. Hoje existem, né, uma série de tratamentos que a gente pode fazer, né? Então, assim, a gente pode dividir, por exemplo, os tratamentos clínicos e os tratamentos cirúrgicos, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, desde a dieta, né, que é possível, né, emagrecer, porque tem gente que é possível, já mas bate... é extremamente difícil. Aí mais ou menos só uns 5% das pessoas vão conseguir um sucesso só com dieta. Assim, a dieta... Por quê? A gente passou, os próprios médicos e a própria sociedade passou muito tempo sem enxergar a obesidade como uma doença. A questão, a única alternativa para emagrecer seria, o senhor disse que tem a dieta 5%, consegue Então, assim, você hoje tem a dieta clínica, né? Você tem os tratamentos clínicos, você tem os tratamentos, em outra ponta, você tem os tratamentos cirúrgicos, né? E no meio você tem os tratamentos endoscópicos. Que é... Como é o endoscópio? Pronto. Então, assim, hoje, só falando um pouco aqui, a gente tem os tratamentos clínicos, né? Como, por exemplo, hoje tem os agonistas do GLP-1, que são as canetinhas, né? Ia questionar as famosas isso. Canetinhas, né? E o que são as canetinhas? As canetinhas, eles descobriram uma molécula, e essa molécula, ela imita muito uma molécula que existe no corpo da gente, né? Que é o GLP-1, né? Então, eles conseguiram... até de um lagarto do deserto, né? Eles conseguiram tirar o veneno do lagarto, digamos assim, e transformar numa medicação. E essa medicação, então, ela faz o quê? Ela diminui o esvaziamento gástrico. O que significa isso? Você come e se sente saciado por muito mais tempo. Sacia mais rápido e por mais demorado, né? E... além das canetinhas, né? Existe, que a gente já conhece, as cirurgias bariátricas, por exemplo, o bypass. O que é o bypass? É quando você corta o estômago e emenda com o intestino. Né? São as cirurgias bariátricas, que são mais agressivas, né? Existe o sleeve também. Tem gente que faz, desculpa, só enquanto eu estou lembrando aqui, que faz essa cirurgia, emagrece assustadoramente e depois volta a engordar. Então, isso mostrando que a obesidade é uma doença crônica, né? E ela exige o quê? Um acompanhamento multidisciplinar. Né? Então, assim, por exemplo, os nossos pacientes, que a gente também faz cirurgias dos nossos pacientes, procedimentos endoscópicos, e a gente tem um acompanhamento, 1 ano depois que a gente faz o procedimento, a gente continua acompanhando os nossos pacientes durante 1 ano. Porque, inclusive, existem estudos que mostram que quando o paciente faz a cirurgia e pronto, ele não volta mais no médico dele, não tem mais um segmento do nutricionista, né? Então, ele vai ter menos sucesso na perda de peso do que um paciente que faz um procedimento e continua um acompanhamento ali durante 1 ano, depois de 6 meses, depois de 6 em 6 meses, depois de anual, né? Mas esse acompanhamento é muito importante. Porque o psicólogo, ele vai dar a visão dele da doença, o nutrólogo, o nutricionista, o endocrinologista, ou seja, quando você tem uma equipe acompanhando o paciente, ele absorve um pouco de cada um desses profissionais e o resultado é melhor, né? Tá, então nós falamos aí na cirurgia, na dieta... Qual é que falta? Nos tratamentos endoscópicos, né? Pois é. Então, assim, hoje, os tratamentos endoscópicos, eles estão muito em alta. Por quê? Porque cada vez mais, assim, com a tecnologia, as pessoas não querem se submeter, assim, a grandes cirurgias, né? Porque o risco é maior, né? Tem a questão da segurança, né? Você se submeter a uma cirurgia é sempre uma cirurgia, né? Então, assim... o risco, né, é maior, né? E assim, a agressividade, né? Outra coisa que conta muito é que quando as pessoas têm pensado muito em fazer, por exemplo, uma grande cirurgia e ficar o resto da vida tomando vitaminas, né? Porque a pessoa fica dependente de tomar aquelas vitaminas para conseguir repor, já que como você muda o trânsito através da cirurgia, então o paciente, muitas vezes, ele tem essas deficiências vitamínicas. Nem todo mundo quer se submeter a ficar tomando essas vitaminas, né? Então, a canetinha hoje é a alternativa. A gastroplastia endoscópica, os tratamentos endoscópicos hoje são uma grande alternativa. Por quê? Porque através de endoscopia, ou seja, sem cortar o paciente, pela boca, você faz uma endoscopia e você consegue reduzir o volume do estômago do paciente em cerca de 80%, sem cortes, né? Sem o paciente precisar ficar internado, né? Então, como é que funciona? O paciente vem para o nosso consultório, a gente solicita os exames, se os exames estão bons,
ele passa na nossa equipe, principalmente nutricionista e psiquiatra, né? A gente agenda o procedimento ele dura cerca de 1 hora. Depois de 1 hora, o paciente fica apenas 3 horas em observação, em média, né? E no mesmo dia ele já volta para casa. Então, a gente já faz esse procedimento há 10 anos e a gente não interna os nossos pacientes, né? A gente Independente de idade, doutor Jefferson? Independente de idade. A gastroplastia endoscópica, né, que é a redução de estômago por endoscopia, muita gente conhece assim, ela dá cerca de 25% de perda de peso. Né? Então, por exemplo, a pessoa pesa 100 quilos, ela vai ficar com 75 quilos. É né? Uma mudança bem... É uma excelente mudança. Então, cada vez mais as pessoas têm procurado. Por quê? Porque você faz um procedimento que você não se interna, que você não corta o seu estômago, que você não precisa repor vitaminas e que em 3 dias apenas você já volta para o mercado de trabalho, você já volta para os seus afazeres. Nossa. Né? Agora, há uns 15 dias atrás... Aqui em Fortaleza. O senhor é especialista... Eu sou especialista nessa cirurgia, nessa técnica. Esse aparelhinho que o senhor trouxe tem relação com isso que a gente está falando? Trouxe para mostrar para a senhora aqui, né? Isso aqui é justamente o aparelho, né, que a gente consegue fazer a gastroplastia endoscópica, né? Existe um aparelho de endoscopia que vocês conhecem, né? Muita gente faz endoscopia, é um procedimento super tranquilo. E na ponta do aparelho de endoscopia, a gente coloca esse aparelhinho aqui, ó, certo? Sim. Logicamente, a gente coloca o fio e, através desse aparelhinho aqui, isso aqui fica do lado de fora do paciente, né? A gente consegue, ó... Vai reduzindo, grampear. Grampeando, né? Dando os pontos aqui, né? E vai dando as suturas gástricas, né? A gente consegue fazer várias suturas gástricas, né? Reduzindo, mudando a anatomia do estômago, né? Mudando a conformação do estômago. O estômago, que ele é assim uma espécie de uma bolsa, né? Então a gente consegue transformar ele em um tubo, né? Para absorver menos alimento e automaticamente a pessoa emagrecer. Ele vai ficar, o estômago do paciente vai reduzir em torno de 80%. Então, vamos supor que um paciente ele tem uma capacidade gástrica de 1.000 ml, de 1 litro, né? Que é bastante comum isso aí. Então, a gente vai deixar ali em torno de 200 ml ou 200 gramas. E ele vai manter esse peso, né, doutor Jefferson? Sim. Né? A grande vantagem da gastroplastia é o quê? Porque ele é um procedimento que a gente diz que é um procedimento de longo prazo. Né? E não tanto invasivo, né? Exato. Não é muito invasivo. Porque é o seguinte, voltando aqui à questão das canetinhas, né? As canetinhas são uma excelente terapêutica e a gente utiliza também, né? Mas ela tem uma desvantagem, né? E quando você para a medicação, você retorna o peso. Então, e você tem que tomar sempre, tá? Aplicando sempre. Porque tem gente que acha que com 3 perdi 10 quilos, estou pronto, não preciso mais. O que os estudos mostram, né, é que mais de 80% dos pacientes que param as canetinhas, eles voltam a ganhar peso novamente. Então, por quê? Porque a gente... Se você considerar que é uma doença crônica, também é como se fosse hipertensão. Quando você está com hipertensão, eu vou tomar aqui só uma semana desse hipertensivo aqui e depois eu vou parar. O que vai acontecer com sua pressão? Ela vai voltar a aumentar, né? Sem dúvida. Então, a obesidade é encarada dessa forma hoje. Mas, né, às vezes, né, dependendo dos casos, a gente também associa. Então, vamos supor, a pessoa precisa perder 35% do peso dela. Ela perdeu, vamos supor, 10 ou 15% com a canetinha. Ela pode fazer a gastroplastia e ela vai continuar perdendo o peso dela. Junta, né? Os dois. Exato. Inclusive, por exemplo, tem sido muito comum cada vez mais as pessoas chegarem, por exemplo, a pessoa precisava perder 30 quilos, digamos. Olha, doutor, eu perdi 15 quilos ou 20. Mas eu parei, entrei no platô, não consigo mais perder peso, mesmo tomando a mesma dose da medicação, porque a medicação ela é boa, mas o paciente vai perder ali no máximo 20% do peso dele. Se ele precisa perder mais do que 20% do peso dele, ele pode continuar tomando ali que ele não vai mais perder. Quando chega naquele nível, aquela porcentagem, né, que os estudos mostram, no máximo ali em torno de 15, 18, 20%, dependendo da dose, o paciente ele chega num platô. Então, a gente tem ajudado muito esses pacientes que chegam num platô e não conseguem continuar o emagrecimento. Então, a gastroplastia proporciona isso, você continuar o emagrecimento. Mas aí, quando ele faz esses tratamentos, doutor Jefferson, aí atinge o IMC menos de 30, aí ele não pode ficar tranquilo? Pode, principalmente se ele fez a gastroplastia, porque aí a anatomia dele já está diferente, ele já está com o estômago reduzido, né? Sim. Porque aí fica muito mais fácil você manter o peso com o seu estômago 80% reduzido. Você vai comer um pouquinho, você já vai ficar saciada, né? E você vai permanecer saciada por muito mais tempo.
E a Então, gastroplastia... a comida é o grande responsável por engordar? Sim. É a alimentação? Sim. A pessoa só tem obesidade se ela comer mais calorias do que o que ela precisa. Tá certo? Sim. Agora, não é só a comida, né? Existem outros fatores, como o senhor né? já colocou. O cérebro da gente, ele é o cérebro dos homens das cavernas ainda, e das mulheres das cavernas, né? Isso significa o quê? Significa que quando você perde peso, o seu corpo não sabe por que você perdeu peso. Ele vai querer retornar para aquele peso, porque ele acha que você perdeu por uma doença. Então, assim, a gente foi programado para manter o peso, para sobrevivência. Só que de lá para cá muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, mas a gente continua com esse cérebro, né? O hipotálamo, existe um sensor, um termostato no cérebro da gente, que ele controla. A gente chama de set point metabólico, né? Tá. Doutor Jefferson, com a longevidade, há algumas discussões. Óbvio que o senhor já falou que a obesidade não é interessante. Sim. Muito, quando a gente envelhece, algumas pessoas emagrecem, perdem a massa muscular, Sim. né? Vem a sarcopenia. Exatamente. Né? Aí, nesse caso, no envelhecimento, a gente tem que lutar para manter o peso, se engordar. Eu tenho um caso na família que a pessoa está bem magra, está com 60 anos. Está sarcopênica, na verdade. E fica todo mundo dizendo, você tem que engordar, você tem que engordar. Não, ela não tem que engordar. Ela tem que ganhar massa magra, que é totalmente diferente. Às vezes as pessoas confundem, né? Inclusive para emagrecer também, porque às vezes as pessoas acham que emagrecer é perder quilo na balança. Não é. Não é. Emagrecer com qualidade é você perder gordura. Assim, na verdade, as pessoas acham que a pessoa estando assim forte, gorda, no caso assim obesa, acha que é vantagem, né? Mas, por incrível que pareça, existe o obeso sarcopênico também. Ou seja, ele tem muita gordura, aparentemente ele está rígido, ele está forte, mas ele tem pouquíssimo músculo. Entendeu? Ali é só gordura, né? É mais gordura que ele tem. Então, o que é que acontece? O paciente sarcopênico, ele tem uma sobrevida menor. Por isso que a gente se preocupa. Ou seja, a pessoa que tem pouco músculo, se ele, por exemplo, for internado na UTI, a possibilidade de sobrevivência dele é muito menor. Porque vai ficar muito tempo sentado e não... Ele não tem força nem para respirar, para começar. Sim. Né? Porque para respirar você precisa de músculo. Então, músculo é vida. Se a pessoa hoje ela tem que procurar, né, ganhar músculo, porque se você ganhar músculo, você vai ter uma senilidade boa, porque você vai ter força de se levantar da cadeira, você vai conseguir subir escada, a possibilidade de você ter uma fratura de fêmur por queda é muito menor, né? Sim. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é, se o paciente está sarcopênico, é ele fazer um tratamento o quê? Com a quantidade adequada de proteína, que a gente tem que aumentar a quantidade de proteína nesse paciente. Muitas vezes a gente tem que suplementar proteína para esse paciente, creatina, né? Vitaminas. Então, existe todo um acompanhamento desse tipo de paciente para que ele E outra coisa importantíssima, exercício resistido, que é a musculação. Então... às vezes a gente vê até no Instagram, né, um idosozinho, ele começa a fazer uma atividadezinha física ali, né, às vezes até com um fisioterapeuta, depois de um ano já é outra pessoa, ele já eu vi era bem lentinho, né? Um senhor de 102 anos, pois bem musculoso. Eu vi também isso aí. Você ouviu? Vi, né? Extremamente interessante, né? Então, é possível, né, porque chega aquela fase, né, doutor Jefferson, do comodismo. A pessoa diz, já estou com 70, lá vou inventar isso. Não, mas tem muita gente. Idade. Tem muita gente que começa aos 70, aos 80. Não é da idade ficar sarcopênico, ter o envelhecimento, ele tem uma causa, sim. Ele propicia você... À medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo mais dificuldade de manter a massa magra. Um pouquinho, né? Mas pode reverter. Desacelerar isso. Pode. E pode reverter também, né? Porque com o tempo e você fazendo uma atividade física com orientação, né, e com a suplementação, como eu estava falando, com a proteína adequada, né, com as vitaminas adequadas, com o tipo de exercício adequado, o paciente volta a ganhar massa magra, né? E força também, que ainda é outro detalhe, a força e a massa é diferente. Quando o paciente começa a perder massa magra, né, ele não começa perdendo massa magra, ele começa, em geral, diminuindo a força. Então, geralmente, o paciente, a gente consegue dar o diagnóstico pela fraqueza, fragilidade. O paciente começa a ter diminuição da força. É tanto para a gente dar o diagnóstico de sarcopenia, geralmente você manda o paciente apertar Tem um aparelhinho, né, que mede. Hand grip. Esse mesmo. Você aperta e ele mede a sua força. Então, num homem, o normal é 27.
Na mulher, 16. 16. Então, se apertou ali, só deu 13, 14, então já sabe que está com sarcopenia. Tem que correr para recuperar esse prejuízo, nesse né? caso aí é um indício, né? Aí a pessoa faz um exame, né? Para analisar a quantidade de massa, que é uma espécie de balança, né? Que você vai no nutrólogo, nutricionista, né? A bioimpedância. Você faz uma bioimpedância e aí ele vai mostrar a quantidade de músculo e tudo, né? E também existem testes simples, né? Que até é interessante aqui, já que no programa aqui, né? Se você tem o seu pai, o seu avô, você quer saber se ele está com sarcopenia... Teste da cadeira? Você faz o testezinho da cadeira. Você manda ele se levantar 5 vezes, né? E ver quanto... E ver o tempo. Geralmente, ali, o paciente, ele consegue... Se ele está rígido, ele consegue fazer ali tranquilo, ali nos 15 segundos, né? Ou até menos, né? Mas se ele não consegue, já é um indício forte que ele está com falta de força, né? Fraquinho, tá fraquinho. Né? Tem que cuidar. Exato. Doutor Jefferson, a preocupação para envelhecermos com autonomia. Eu acredito que o maior medo do envelhecimento é perder essa autonomia, ficar dependente, não é? Sim. A busca por essa autonomia, essa longevidade saudável, tem que começar a partir de que momento, independente de estar gordo ou magro? Qual é o alerta para viver, já que estamos vivendo mais, né? Eu vou responder uma coisa que você vai achar interessante, ao mesmo tempo vai achar esquisito. Deve começar quando a mãe pensar que vai engravidar. Já na gestação? A mãe já tem que se preocupar com isso. Antes da gestação, inclusive. Porque os 1000 dias, que a gente chama os 1000 dias... que a mãe, desde ali um pouquinho antes da gestação, até pegando a gestação, e no caso ainda depois mais um ano, né? Então, esse tempo todinho existe uma programação fetal, metabólica. Então, por exemplo, se a mãe é obesa, o risco da criança ser obesa já é maior. Se a mãe é hipertensa, também existe essa possibilidade. Se a mãe fuma, ela está mexendo de alguma forma no DNA da criança. Às vezes não no DNA, mas nas proteínas. Então, hoje a gente sabe que a gente chama de epigenética. O que é isso? É a influência do ambiente no feto. Então, assim, isso aí começa desde, digamos, um pouquinho antes da gestação, segue a gestação e o primeiro ano, né, tem muito a ver com o que a mãe come, com o tipo de alimento, até se a mãe passa fome também, a criança ela vai ter uma tendência de ser obesa também. Porque se ela se privou muito, o corpo pensa assim, o corpo entra no modo economia, porque ele não sabe quando é que vai ter alimento. Então, a criança que foi muito privada de alimento, ela tem uma tendência de ser obesa no futuro. Né? Então, começa desde aí. Mas, para depois que entra na questão de criança, adolescência, eu acho que sempre. A pessoa tem que procurar a vida toda seguir hábitos alimentares saudáveis. Atividade física. Atividade física, comer equilibrado, né? Fazer atividade física resistida e aeróbica. Né? Isso aí é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo extremamente difícil. Tem que ter disciplina aí. A gente faz uma semana e depois não faz. Essa constância, essa disciplina aí é que é difícil. Porque se fosse fácil, né? Não é. Mas é a realidade. É possível. É possível, doutor Jefferson. Sim. Que bom que é possível. Eu defendo o envelhecimento ativo, com autonomia, com independência, por isso trago sempre profissionais como o senhor para fazer esse despertar no nosso telespectador. O senhor está nas redes sociais, doutor Jefferson? Estou, sim. Como é que está lá? Para a gente colocar aqui, o pessoal tirar alguma dúvida. Quem quiser me acompanhar, né, no Instagram é @Dr. Jefferson Paes de Andrade. Dr. Jefferson Paes de Andrade, está aí. Segue o Dr. Jefferson e segue Ian Gomes, jornalista também. E, Dr. Jefferson, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Que bom. Então, terminou aqui o nosso bate-papo, o programa já vai estar lá para compartilhar, rever, assistir de novo e colocar em prática atividade física, se alimentar bem. Alimentação saudável, né? Atividade física, porque isso aí é o que vai garantir a longevidade. O que nós temos? A velhice. Então, vamos envelhecer bem, né, doutor Jefferson? Com certeza. E sempre procurar os profissionais para acompanhamento também, fazer os exames, ver como é que tá. Né? Porque às vezes a pessoa está com a glicemia ali alta, ela nem sabe que está alta, um colesterol alto, nem sabe que está. Uma vez no médico, vai lá. Mesmo que esteja se achando o máximo, mas é bom para ter a certeza de que está tudo
tudo bem. né? E se não tiver, tem profissionais como o Dr. Se Jefferson não para tiver, cuidar a gente da ajuda. gente. Isso. Dr. Jefferson, uma alegria. Quero mais uma vez Foi um prazer. agradecer. Um viu? super brinde aqui. Também, viu? Ele quer lá, temos aqui umas origens próximas, lá da Mombaça, senador Catarina, Pompeu. senador, né? Isso mesmo. Obrigada, doutor Jefferson. Um prazer. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado?